Hello, my friends! Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Ser Gru. É uma satisfação enorme ter você aí na telinha acompanhando a gente, no seu celular, no seu tablet. Você que tá dando cano no chefe agora para estar com a gente. Você que tá dando uma espiadinha aí no trânsito. Cuidado, olha o trânsito, olha para frente, cuidado. É isso aí. Bem-vindo de volta, eu aqui. Bem-vindo de volta, Nossa, cara, que amigo. gostoso, continua igual. Primeiro dia? É como se fosse a primeira vez. Você tá com saudade, hein, mano? Dá não, ficar pretendo sozinho, tem que achar muito assunto, aí a Não tem cabeça ninguém não pra te vai. cortar, você... Tem ninguém pra me cortar, eu começo a fluir. Brincadeira, tô zoando. Galera, boa tarde ou boa noite, depende da hora que você estiver vendo isso. Nosso convidado de hoje, a gente já fez um podcast aqui, ó, antes de começar. Pra variar, que a gente já faz tem aqui um... Eu cheguei aqui, tava ali com o Thiago, conversando já. Hoje filosofaremos? Filosofaremos? Falaremos muito sobre filosofia. Falaremos e filosofaremos? Se apresente. Tudo bem, gente? Muito prazer, Thiago Biasi. Sou filósofo, vamos dizer assim, a maneira clássica, que é a gente vê cada vez nos dias de hoje, né, essa necessidade, a gente vê a ciência acontecendo, a gente vê o mundo correndo, o tempo passando, a coisa ali, e algumas coisas que acontecem nas pessoas que elas não percebem que vem de uma falta de uma reflexão profunda, que é a angústia, né? Você tá ali com depressão, você fica aquela sensação de que você não quer levantar na cama de manhã. E aí, se você consegue ali trazer uma reflexão um pouquinho mais profunda das coisas que acontecem ali no seu dia a dia mesmo, que a quantidade de informação em volta do lugar que você está, você consegue ter mais profundidade nas suas ações, consegue ver o mundo melhor. Você tá vendo como são as coisas. Eu acho que era pra servir hoje, né? Eu ainda senti aqui a energia aqui, gente. Tiagão, só tô com dúvida se o áudio dele tá legal, que ele tá um pouquinho distante. Tá legal, bacana? Tá bom. Ti, agora são dois Thiago, né? Eu vou chamar a voz da consciência, Thiago. Antes da gente começar a falar um pouco sobre a sua vida, a filosofia, a gente vai fazer um bate-bola que o Carlão vai fazer. E aí, respostas rápidas, perguntas... É tipo um de frente com o Gabi, só que na verdade... Agora de frente com o Carlos. Exato, vai, Carlos. show de bola. Como o tema também hoje é filosofia, queria mandar um abraço pro Daniel Galdino, filósofo do Sindicato dos Metalúrgicos, vulgo filósofo. Esteve aqui com a gente, então tenho certeza que ele não vai perder esse programa. Muita cara dele, né? Muito a cara dele. Ai, mozão também, porque meu marido deve estar lá assistindo, porque falou de filosofia, ele já é o primeiro. Tiago, vamos lá. Coisinha rápida, assim, só pra dar aquela quebradinha no clima. Um sonho. Um sonho, fraternidade universal. Uma frase. Uma frase: se eu não sou feliz agora, não serei daqui um segundo. Não há nada externo a mim que possa trazer felicidade. Nossa, que frase é essa? Uma comida. Uma comida, nhoque. Uma palavra que te define. Felicidade. Um lugar. Casa. Um medo. Nenhum. Um ídolo. Um ídolo. A divindade, que eu não consigo dizer Deus porque é incognoscível. Um ídolo em terra, um ídolo Em terra, físico, meu físico. avô. Seu avô. Um filme Um filme é Matrix. e um momento na sua vida. Momento da minha vida, eu sentado no cantinho de uma escada que tem perto de casa ali, né? Dentro de casa ali. Minha avó colhendo amoras, meu cachorrinho passando. Cantinho da reflexão, Cantinho Não, ainda ali é o cantinho de casa mesmo, né? Daí meu avô aparece, ele sempre gosta de trazer, eu gosto de abacate. Aí vem minha priminha, brinca comigo, aí o cachorro passa, tem um coelhinho. não? Legal. Casa. E um livro. Um livro, o Caibalion. O Caibalho. O De quem é? Caibalion. Ele foi escrito pelos 3 iniciados, né? Mas ele vai trazer aí ensinamentos do Antigo Egito, né? Daquelas escolas iniciáticas, aquelas coisas mais antigas. O Thiago Biasi nunca... Nunca faltou. Não mesmo, você veio hoje. Era só uma introdução para dar uma quebradinha. Quando nos faltar uma pergunta, eu volto aqui em qualquer uma dessas. pra gente ir batendo papo e conversando. Você se denomina como filósofo, mas você realmente fez filosofia, né? Não, isso que é interessante. Então vamos Porque assim, entender minha essa primeira parte. formação, eu fiz administração. Vamos lá. Você fiz a faculdade de administração. E aí depois fiz artes cênicas. Olha que coisa completamente diferente. E aí eu comecei a ter o contato em algum momento com alguns livros de filosofia, né? Lá na escola eu tinha lido alguma coisa de Platão, né? Trazendo aquelas matérias de Aristóteles. E aí eu tive um momento interessante que me trouxe para a filosofia. Foi um dia na faculdade isso. A gente tinha um trabalho que chamava trabalho interdisciplinar. Olha que interessante. Porque, se eu não me engano, na sua... Sabe esses caras Sei. assim? E aí ele me marcou muito, ele, né? E aí eu tava no quarto ano de faculdade, ali no meio do penúltimo semestre, vamos dizer assim, pra acabar. E aí eu não participava, na época eu era bancário ainda,
e eu não consegui participar do trabalho. Daí a galera falou assim, ó, pra gente colocar o seu nome no trabalho, você vai ter que apresentar. Sempre tem, né? É. Sempre tem. Não, é a melhor coisa, né? lasquei. Importante é a nota no final. Exatamente. Daí eu peguei esse trabalho na sexta-feira, tinha todas as disciplinas, eu estudei que nem um doido, estudei. Daí eu falei, cara, tem que vir uma luz aqui. Na segunda-feira eu cheguei. Quando eu cheguei na apresentação, eu tremia, assim, eu era o cara mais tímido da sala. Eu era aquele, eu falei, cara, o que tá Foi pra acontecendo? quebrar paradigma. É. E aí eu comecei a apresentação. Cara, quando eu comecei a apresentação, eu mudei o meu estado. Eu conseguia refletir sobre as coisas, eu conseguia ter clareza de Durante algumas a ideias apresentação? durante a apresentação. Legal, hein? Aí eu falei, nossa, que interessante, o que está acontecendo aqui? Aí depois disso, tranquei a faculdade. Pera, calma. É curioso, eu ia falar que o assim, cara que apresenta o trabalho, no fim, é quem mais aprendeu dele. Sim. E aí você trancou a faculdade Mas, porque assim, você Porque eu descobri que o que eu estava fazendo não era o que eu queria fazer. era mais Mas ou menos você o que o tem- coach falou, quer fazer culinária, vai fazer culinária. Exatamente, vai fazer culinária. Você teve um momento ali de luz, não Sim. sei, de divindade, que você falou assim, opa, vou fazer o que eu gosto a partir de agora. Estudar. Porque pelo que eu percebi que você é bem espiritual, né? Sim, sim. É interessante isso, porque a filosofia, eu fui perceber que eu era filósofo depois, Uhum. né? O que caracteriza um filósofo, né? Na maneira clássica que a gente fala, é a busca pela verdade das coisas. Tudo que você faz com profundidade. Eu tinha um grupo de samba e pagode quando eu era menino, né? Aí eu fui lá, tirei carteirinha de músico, tinha que fazer não sei o quê, fui atrás. Aí eu queria aprender técnicas administrativas, daí eu fui, dormi na fila do curso que precisava pro Faz um outro dia. retrospectozinho seu, assim. Digo. Idade, o que você já fez na vida. Cara, eu fiz muita coisa, vai dar programa pra caramba. Não, mas dá uma introdução Vamos pra lá, gente ó. saber quem é o Thiago Biasi. Quando eu era novinho, e isso eu em casa com os meus avós, lá, aquela coisa toda, eu era cientista. Então eu ficava brincando com aquelas, isso criança mesmo, com 6, 7 anos de idade. Aí eu gostava, eu tinha aqueles tubinhos, aí brincava com isso, ficava no quintal, pegava Assistia plantinha, Cultura? assistia. Fazia Também com experiência. Eu gostava do mundo de Bikman. Isso, exatamente. Que ensinava. Que ensinava Gente, não é da minha época, inércia. gente, nem Minha sei avó disso. ficava maluca, porque eu pegava detergente, né? Essas coisas assim, não fazia nada, na verdade. Era só brincadeira de criança. Aí eu tinha meu tio, o pessoal gostava muito de samba e pagode. E aí a gente brincava com os instrumentos, tocava cavaquinho, meu primo tinha grupo de samba, daí a gente montou um grupo de samba e pagode nessa época. E aí fui crescendo ali com samba e pagode, mas também jogava basquete. Certo. Então, nessa brincadeira, jogava basquete, tinha escola, tinha não sei o quê. Aí, quando eu fiz 15 anos, eu jogava basquete, tinha escola, tinha um grupo de samba, daí eu resolvi estudar técnicas administrativas. Aí eu entrei, tinha a obra social Dom Bosco, né? Isso é interessante, essa história, porque era muito difícil entrar. Então eram vagas limitadas. Daí eu falei, eu e o Aldo, né, na época, um abraço pro Aldo aí, a gente falou, vamos dormir na fila. A gente foi um dia antes, a gente dormiu na fila, aí Meu passou a Deus. noite, no outro dia de manhã fiz a prova, passamos, daí estudei. Nessa escola era interessante, que era uma escola católica nessa Aham. época, né? E aí a gente fazia algumas coisas específicas lá. Então você tinha que um dia da semana você limpava a escola, no outro dia você servia a merenda, você começa esse ato de servir. Doutrinas. Você começa a aprender ali que você tem que limpar o ambiente que você tá. Só que eu não fazia ideia que isso tinha a ver com filosofia. Mas eu continuava jogando basquete, fazia isso, estudava na escola, tinha um grupo de samba e pagode, e aí chegou a faculdade. Aí na faculdade eu percebi que eu tinha uma veia artística e tal. Por isso que eu tranquei. Por que eu tranquei? Porque eu queria fazer artes cênicas. Eu falei, eu acho que é esse o caminho. Você trancou a primeira faculdade, que era qual? Era de administração. Administração. Aí foi pra arte cênica. Fui para artes cênicas, eu Aí fiz no arte cênica- Senac. Aí você concluiu? ou- Concluí. Ah. Concluí meio bagunçado, que eu fiz aqui em Santana, então faltava muito, que eu trabalhava com evento nessa época. Então no banco, também saí do banco na mesma época, porque também não queria mais ser Que aquilo. queria virar um monge, né? É. Queria minhas artes nas praias. É que a gente Tudo vai por se causa de um descobrindo. trabalho, viu? Exatamente. Viu, pessoas? Façam um trabalho. Vai apresentar trabalho. Segundo Pitágoras, né? A filosofia seria o amor pela sabedoria. Exatamente. Pra você, o que é a filosofia? A filosofia, para mim, é a busca, hoje, nesse caso, da verdade. Claro que a gente não vai conseguir ver a verdade maior. Mas, por exemplo, para nós, a gravidade é uma verdade. Eu não tenho como ir contra a gravidade. Sim. Porque você não consegue pular e Você não ficar. consegue fazer. Por exemplo, a gente não consegue ir contra a lei da vida. Aí você fala assim, mas não, eu consigo. Você pode até se matar, beleza. Mas você pode Você não vai respirar ou voltar. não. Mas você vai continuar respirando. Você pode imaginar que tem oxigênio ou não. Mas você vai continuar respirando. O que é natural não requer treino. Por Sim. exemplo, para dormir. Você não treina para dormir.
Você não treina pra de quem comer. tem a dificuldade pra dormir. Tem, mas a gente não treina, Não. né? Você tem a dificuldade Então- pra dormir depois de velho, que aí você começa a ter as depressão, Vai vir ansiedade. as angústias, as ansiedades. Mas O César tá perguntando aqui pra gente, temos livre-arbítrio? Livre-arbítrio. Ó, livre-arbítrio é uma coisa interessante. Mas livre-arbítrio é um tema que dá pauta, hein? Eu posso dizer, aí vou fazer uma analogia pra gente refletir isso, que acho que é um tema muito interessante, assim, ó. Vamos pensar assim. Essa caneca aqui, pra ela existir, alguém teve que pensar antes. Sim. Então o cara foi lá no campo das ideias, lá atrás, assim, ele foi lá, pensou, aí juntou consciências, material, pegou lá, derreteu, fez o molde, fez essa caneca, existiu. Então essa caneca, ela é um pensamento de consciências materializadas. É um pensamento concreto. Exato, é que ela concretizou. Aí pra gente trazer para a prática, pra gente conseguir usar na prática. Vamos imaginar que o físico, vamos fazer um paralelo com o H2O. H2O ele é líquido, ele é água, ele é vapor e é gelo. Só que é tudo H2O, é tudo a mesma coisa. Então vamos imaginar que a caneca aqui, ela é o gelo. Então nossos pensamentos, quando a gente pensa, ele é o líquido. Eu não consigo pegar, tenta pegar um pensamento, ele escorre aqui nas mãos, ele não pega. Só que nós, as decisões que nós tomamos da consciência, ela tá lá no vapor. Então por que nós achamos que nós não temos livre-arbítrio? Porque normalmente eu olho pro gelo. E quando eu olho para o gelo, eu acho que eu não tenho habilidade nenhuma de decisão. Por que eu acho isso? Porque a caneca já está aqui. Vamos supor que você vai na academia. Você chega na academia, você vê um cara lá fortão. Lá, bodybuilder. Vocês falam, eu vou ficar fortão agora. Tá. Aí você fala, tá no nível, o que eu quero Vou virar rápido escolher. na academia, não quero passar na porta de casa. Exatamente, vou ficar gigante. Se você olhar para o gelo, você vai achar que isso é impossível de se fazer. Você vai falar assim, caraca, como assim, velho? O cara tá lá, tá dobrando que tonelada, não, tá pegando não sei quantos quilos de peso. Mas se você deixar de olhar para lá, você vai olhar pro vapor lá. Aí no vapor muda suas crenças, muda o líquido que são seus pensamentos e aí plasma no mundo físico. Só que por que nós achamos que nós não temos livre-arbítrio? Porque quando a gente olha para o gelo, a gente acha que ele vai trazer uma resposta, mas quando ele está aqui, já é a minha resposta do que eu decidi. Então eu decidi, querer é viver. Não é o contrário. As coisas vão acontecendo. Se esse copo quebra aqui, ele quebrou aqui, eu acho que vai vir um efeito depois. Na verdade, ele já quebrou antes, porque a matéria por si só não gera evento. E Entende? eu acho, eu acredito na lei do universo. Você tinha que vir aqui hoje, o Carlos também. Só acho Mas que assim, leve. o livre-arbítrio, ele existe dentro do que a gente está aqui agora. Se você viver o presente, vamos pensar agora, no presente. Aqui você decide o que você quer fazer. Sim. Entende? Agora, a gente acha que não tem livre-arbítrio quando eu quero mudar o passado, que ele não pode ser mudado. Quando eu quero mudar Mas o que futuro... foi uma decisão tomada também, né? Foi um livre-arbítrio. Foi. Você escolhe. Eu acho que o pessoal, essa pauta do livre-arbítrio, é isso que você falou. Não só do passado, é muito do futuro. Exato. A pessoa fica assim, cara, mas eu posso escolher se eu vou usar rosa ou vermelho amanhã, verde, amarelo. Cara, você nem viveu amanhã, você nem sabe se amanhã você vai estar vivo, se vai estar aqui ainda. Exatamente. Aí eu acho que as coisas que acontecem no mundo, elas são contra mim, ou a favor de mim, ou tal. Ao invés de controlar apenas do que eu posso fazer. Sim. Por exemplo, um cachorro, ele não sabe o que é cachorro, ele apenas é. Aí se a gente fosse tão afortunado, aí é que eu tenho que tomar decisões, eu tenho que fazer, eu respiro, eu ando, eu compro, eu faço, daí eu acho que eu fui tolhido dessa habilidade. De escolha. Exatamente. Tem grandes mestres que tiveram escolha. Aí vamos pegar um Giordano Bruno. Você falava para ele, pega suas ideias ou eu te queimo na fogueira. Aí você vai falar, circunstâncias, está dizendo, se ele negasse, ele não seria queimado. Sim. Só que ele mesmo assim, ele fala, não vou negar, livre-arbítrio. Então ele teve o livre-arbítrio. Tiago, voltando um pouquinho no seu passado do livre-arbítrio, você falou que você trancou a faculdade, e aí, onde foi esse momento que você falou assim, não, eu tenho que estudar filosofia? Porque o filósofo, na verdade, é aquela pessoa que estuda, que lê, que Sim. pratica. Exatamente. Isso não faz tanto tempo assim, né? Depois, quando você vai juntando, concatenando as ideias que você passou, você percebe que havia filosofia ali. Que é a arte, pode ver, que é o teatro, que é aí um pouquinho do administrativo, um pouquinho de refletir as ideias, de conversar com um amigo. Filosofia é vida, né? Exatamente. Você falou pra mim assim, a gente tava fazendo um podcast antes do podcast, e você falou assim que
não sei, não vou, eu vou usar minhas palavras, tá? Mas me Fica à corrija. vontade. Quem geralmente é filósofo pensa demais. Na minha cabeça, assim, tá, Cícera? Sim. Quem é filósofo pensa demais, lê demais, tudo é demais. Então, é por isso que muitos filósofos não têm uma religião. Eles são mais puxados pro lado espiritual. Sim, é porque a religião, não é um problema, assim, porque é um dos caminhos para se atingir, vamos pensar nessas doutrinas e tal, de Sim. você atingir a iluminação. Tem 4 caminhos. Você pode ir pela religiosidade, aí você pode ir pela justiça, né, que é um outro caminho, você pode ir pela ciência e pela arte. Então a gente teve filósofos na história, por exemplo, Leonardo da Vinci foi para ali um cara que trilhou pela arte. Você pega civilizações, elas mostram isso. Olha que interessante você pegar civilizações. Uma que foi pela misticismo, pela espiritualidade, pela religiosidade. Egito. Sim. Quando Roma chega lá, como os gregos também, pode ver, era terra de quem? Ele não chamava Egito. O nome do Egito era terra de quem? Só que eles colocaram que o Egito, que era a terra do mistério, a terra da religiosidade. E foi um impacto tão grande na humanidade que todo mundo hoje, quando pega aqueles negocinhos, aquelas pirâmides de incenso, o olho. até hoje é mística. Agora, você pega a Grécia, arte. Estátuas, aí tem os filósofos, olha a beleza da oratória, de trazer aquilo, arte. Então, plasmou no mundo, ó, tá aqui, ó, a gente não consegue mais tirar da gente. Depois disso veio o que? Roma, justiça. Pode ver, quem estuda direito aí, ó, direito romano, tem lá as matérias na área do direito. E nós agora? Ciência. Dá para dizer que a gente não está na era da ciência? A gente está falando aqui, sei lá, para sei quantas pessoas, através de algo tecnológico. Exatamente. Entende? Que alguns anos atrás ninguém imaginava que aconteceria. Que Eu acho que aconteceria. nem questão de imaginar, eu acho que a pessoa acho que nem sabia, tipo, E- eu tô achando muito louco agora, acho que mistura um pouco de filosofia para se pensar, essa questão da inteligência artificial. E assim, uma parada que que eu acho muito estranha, que eu não que seja que eu concorde, né, mas eu acho bizarro. É a questão de que o pessoal tá pegando as fotos dos filhos, bebês, de tipo 1 ano, e tá criando na inteligência artificial Pra como que ver o como filho. vai Estão ser. projetando Como como vai que ser o o filho filho. vai ser no futuro. Faz isso. Gente, que ansiedade é essa? Que É isso que causa loucura é ansiedade. essa? Você não conseguir viver o presente. O presente é uma coisa interessante. É uma pergunta aí para todo mundo aí que tá em casa. Quando você chega em casa, eu não sei se você tá em casa agora, mas qual que é o cheiro da sua casa? Ah, você tem uma esposa, você tem um cachorrinho. Qual que é o cheiro dele? Como que é o Cachorro é de toque sujeira dele agora. em você? Hum. Quando você tá fazendo isso, você tá vivendo o presente. É isso que a gente faz. Vou dar um exemplo. A gente, quando não reflete, né, que a maior ferramenta que a gente tem como seres humanos é a mente, que é a reflexão. Então, se você não consegue refletir o seu dia a dia, você perde oportunidades. Vou dar um exemplo. Vamos pegar o cara que inventou o avião. Aí teve vários, mas vou dar um exemplo. Ele olhou para um pássaro e ele falou: se um bicho faz isso, qualquer um pode fazer. A gente voa. Certo. Teve aquele que olhou para o peixe. Aí falou: ó, se o peixe respira embaixo d'água, nós podemos fazer. Aí um olhou para o sol, ó, claro que não deu muito bom, né? As usinas nucleares. Ele falou: se tem energia infinita lá, a gente pode fazer aqui também. Então, se você está atento à quantidade de informação que tem em volta de você, você pode ter grandes ideias. Que aí você pega a ideia que ela é a perfeição. Aqui, no mundo manifestado que a gente fala, a gente é imperfeito. Não existe nada perfeito. Por quê? Certo. Tudo tem começo, meio e fim. Então tudo que tem começo, meio e fim some, então é imperfeito. É a famosa ilusão que eles falam, né? Ilusão da caverna, ilusão de Maia, essas coisas todas. A gente tá falando, você falou assim um pouco da gente aqui, da questão agora da ciência. O que você vê como filósofo, uma pessoa que estuda, que tá ali, vê sobre essa questão de tecnologia hoje em dia? Cara, Porque pra mim, assim, eu vivo disso, não é hipocrisia falar, né? Ou um pouquinho, né? Porque eu vivo aqui, né? Tô na tecnologia, tô aqui no celular, tô aqui, eu gosto, sou uma pessoa que gosta realmente, não vou mentir, mas é uma coisa que me assusta muito. sim, Porque as pessoas vivem uma mentira muito grande hoje em dia. sim. Como é que a filosofia vê isso? Igual, você vê um Instagram, as pessoas vê só o quê? A viagem, o carro, o corpo perfeito, a foto perfeita. E aí as pessoas hoje em dia, elas estão fazendo o quê? Elas estão eu acredito, né, que elas estão se cobrando que não tem o carro, não tem a viagem, não tem o corpo perfeito. E tá essa loucura aí, depressão, ansiedade e um tudo monte de mais. coisa. Ou mais, né? Às vezes você vê, as pessoas deixam de viver hoje por causa da tecnologia. Sim. Você faz uma viagem,
Você não presta mais atenção no caminho da viagem. Não presta. É no celular. Então você deixa de ver a estátua, a paisagem, Conversar. etc. Não, que você tá aqui. Show, É, vai no show. hoje em a pessoa dia, não tá as curtindo o pessoas- show, ela tá ali gravando o tempo Sim. todo. Tipo, eu não tô sendo hipócrita, né? Porque eu faço isso, gente. Mas eu faço Todo assim, com mundo acha que faz, cautela. Eu faço cautela. Eu tiro um dia que eu saio com meu filho e falo assim, ó, hoje eu vou fazer vídeos para minhas redes sociais. Aí, às vezes, eu volto no mesmo lugar e falo assim, hoje é só com ele. Sim. Então, mas assim, como é que é a filosofia? Onde a filosofia entra nisso explica tudo? um pouco Ah. essa loucura. transformação. A gente não, né? Eu, né? Aí a gente, é que eu falo A gente como é muita se fosse gente. dois, né? Como se fosse dois, que é aquele que É reflete, como aquele que fala, né? filósofo. Mas é interessante você pensar disso, porque a gente se colocou dentro de uma caverna. É como se você estivesse dentro de uma caverna, onde o celular, vamos dizer assim, vai de uma maneira mais simples, tem computador, tem TV e tal, isso já é muito antigo. Ela decide o que você tem de sonho, o que você deve vestir, onde você deve comer, onde você faz. Por quê? Porque nós não refletimos para saber o que realmente queremos. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo. O exemplo prático é muito mais fácil. Quando eu comecei a refletir mais sobre as coisas, eu fui refletir o que eu gostava de fato. Daí eu fui pensar nas festas que eu fui, sair para rolê com os barzinhos, com os amigos e tal. Aí eu percebi, quando eu fiz essa análise, que era horrível. Falava, cara, eu tô lá deslocado, tenho que beber para chamar atenção, eu vou ter que pegar uma garrafa, eu não sei como que eu vou conversar com aquela menina, eu não sei o quê. Era muito atrapalhado. Eu falei, tá, mas o que eu realmente gosto? Aí eu cheguei àquilo que eu falei. Eu tô lá em casa, aí sentadinho com meu vô, vendo ali o programa que ele gosta de ver, aqueles largados e pelados, aqueles de pescaria, aí eu brincando com a minha tia, eu conversando com um amigo de verdade numa praça. É que Sei. hoje em dia, viu, gente? Antes as pessoas conversavam, criança jogava bola na rua. Antes a gente ia no banheiro sem levar celular, sabia? Ia no banheiro sem levar o celular. Não quer dizer que seja uma ferramenta ruim. Na verdade, ela com o tempo, ela vai se tornar cada vez mais produtiva. Né? É que nós, por exemplo, eu tenho 40 anos, nós ainda pegamos ficha, né? Aquela coisa toda. Então, para nós incomoda um pouco disso. Mas a geração Você, né? de Porque eu sou agora, jovem. para eles é natural, faz parte deles o celular. Pra gente ainda dá um friozinho na barriga quando você esquece em algum lugar. Sim. Mas é uma coisa que é uma evolução. Se você pegar, vou voltar no tempo. Vamos fazer pra gente pegar sua máquina do tempo. A gente volta para 1950, 1940 ali. Geladeira, cara, só tinha milionário, era uma coisa nova. Você falava, gente, olha que coisa tecnológica, não sei o quê. Poucas pessoas tinham, a gente embrulhava e guardava no jornal. Aí você pegou TV, todo mundo ia na casa de alguém Pra assistir. TV. Exatamente. Aí a gente voltou no tempo. Vamos imaginar. Daí hoje nós já somos escassos, a gente não consegue fazer as coisas por causa da tecnologia e tal. Aí você chega para um cara que tá lá, ele pergunta, mas como que é lá em 2023? Aí você vai falar para ele, ó, em 2023 você vai ter 2 celulares, você vai ter que explicar para ele o que é. Você vai ter televisões, você vai ter geladeira, sociais. você vai ter rede social, você vai ter que explicar o que é. Você acha que ele vai achar que nós somos abundantes ou escassos? Loucos. Loucos, no mínimo loucos, né? E milionários, que ele vai falar, cara, eu não consigo jamais comprar uma geladeira, o cara tem 3, tem 2, né? Agora, a gente imagina lá, O 2123. carro voador. Carro voador, transformando tudo. Ó, em 2035 eu já imagino que vai entregar coisa de drone. Já entrega, né? Já Carro não vai entrega. ter mais motorista. Então não dá para parar a era da tecnologia. A gente tem que, dentro da era da tecnologia, viver os momentos. E aí conseguir separar. O que eu preciso de informação do celular? Ah, eu preciso disso. Então eu estudo, eu assisto um podcast, eu vejo ali. Mas quando para isso, eu tô com um amigo, eu não tenho mais a necessidade. Porque não tem lógica eu estar aqui conversando com alguém que tá lá. Não, que é muito comum ir visitar a avó e ficar todo mundo no celular, na sala, né? Então, muito comum. eu acredito assim, na minha opinião, né? Que não sou. Quem sou eu? A tecnologia é uma coisa muito boa. A gente necessita dela. Igual você falou, hoje em dia eu trabalho com criança autista e e outras coisas, né, a mais que eles têm. É incrível. Eles não falam, alguns. Eles não sabem dialogar. Eles não entendem muita coisa. Mas pega o celular, eles colocam no YouTube. Aí. Eles não sabem fazer nada. Mas aí você pega um celular na mão, eles vão direto pro YouTube. Sim. Mas é uma coisa legal, uma coisa de tecnologia. Só que assim, o que me dá muito medo. Porque o que eu entendo, o que eu vejo agora, é que quanto mais tecnologia, mais as pessoas estão ficando frias. As pessoas estão perdendo o certeza. amor. Elas Perdeu estão perdendo. contato. A pessoa perde essa vontade de estudar, de ler um livro. Tudo tem que ser muito padronizado. Sim. O livro é aquele que viraliza no TikTok hoje em dia. A música não tem mais letra. Você nunca mais vê o Legião Urbana.
Não, é difícil. Não, você não vai ver. Você vai ver o cara que Alguém que coloca. fez pela arte, né? Não, É. você vai ver o Não, cara pra que coloca ganhar a dinheiro. música lá, duas letrinhas pra você fazer isso aqui, diminuiu. Então, tipo assim, tá tudo muito. É o que eu falo, assim, sem amor, tá tudo muito frio. Você acha que essa onda. É claro que assim. Terrorismo sempre existiu e etc. Mas essa onda de criança cometendo crime dentro de escola, levando faca pra dentro da escola, etc. Você acha que tem relação com esse vício do celular? Porque assim, é muito comum hoje, a mãe tá lá ocupada, a criança tá dando trabalho, tá o celular na mão do filho. E aí não vê o que tá fazendo. Sim. Ah, não, mas só pra ficar quieta. Só que assim, que geração será que a gente tá criando quando a O gente que faz ele tá isso? vendo ali? O que ele né? tá vendo, né? É importante saber. É importante saber o que seu filho tá vendo. Né? Você não sabe com quem que ele tá se relacionando. Antes era muito mais fácil. Eu saía, brincava lá com os meus amiguinhos, mas minha avó conhecia a Dona Maria, Filho de Cacilda, quem, filho. fala com não sei Tanto quem. que lá no bairro eu não sou o Tiago, eu sou o neto da Dona Tereza. Uhum. Você entende? Hoje a gente perdeu isso, a gente não sabe o que a pessoa tá olhando ali. Fora que a gente não conversa mais com o vizinho do lado, a gente conversa com o cara que tá lá do Do lado bairro, do né? mundo. É. Tá no mundo, do outro lado do mundo. Então, ó, essa coisa de você trazer uma reflexão para aquilo que está acontecendo próximo a nós, isso é muito importante para a criança entender a realidade. Porque senão ela vai achar que o que está aqui que é real. Sim. Só que o que é real é ela em tá ali é casa, produzido, com os né? amigos, tá sendo produzido. Isso sempre foi assim. Né? Você pegar aí as novelas, ditaram o jeito de comportamento da sociedade até hoje, os programas, tudo dito. Ditava moda, né? Moda Antigamente, e quando tal. não tinha esse negócio, o pessoal. A novela das 8 usava essa garrafa amarela, eu só ia vender a garrafa amarela. Tem algumas filósofos que vão falar que as pessoas são fruto do meio, né? Só que aí você pega aí sei lá, um monte de gente que sai do fruto do meio, você pega ali um Machado de Assis. Nasceu lá em favela, não tinha grana e não sei o quê. E mesmo assim se tornou Machado de Assis. Sim. Entende? Então não é um meio que diz, é somente reflexivo se você conseguir, através da filosofia, a busca pela verdade, não do que só me disseram, que falaram e tal. Tem um exemplo bom, eu acho esse exemplo interessante. Tem um professor, o Zé, né? Um abraço pro Zé se estiver vendo. Ele fala uma coisa interessante. Uma vez ele foi lá, leu uma dessas revistas, pegou uma Veja lá, leu uma revista neutra, claro, lá dele viu lá sobre alimentos geneticamente modificados, superalimentos e tal. E aí, toda a roda que ele se encontrava com os amigos, ele falava, não, eu entendo disso aí, porque eu li, e aí a minha opinião é essa. Aí ele foi lá, minha opinião é essa. Certo. Aí, certa vez, ele encontra com um amigo dele, que veio lá, estava estudando fora, estudando em Massachusetts. Aí ele encontra com esse amigo, aí ele fala assim, e aí, o que você está fazendo lá dentro? Cara, eu estou fazendo lá pós-doutorado em alimentos geneticamente modificados. Dele, poxa, que interessante. Qual que é a sua opinião sobre isso? Aí ele fala, cara, eu já estudo e você sabe que há uns 18 anos eu não tenho uma opinião formada. E o cara que leu na Veja tinha. Tinha A gente é opinião. assim, pega um recorte dessa tecnologia aqui e virou verdade para você tomar atitudes. Você entende? Isso acontece com muita coisa. Você viu lá um cortinho de tal coisa, você fala, olha aí, ó, isso mesmo. Você entende? Aham. Isso aí poderia ser, eu gosto muito de temas polêmicos. Isso aí você poderia se levar para a religião, porque as pessoas pegam, assim, muitas pessoas pegam o livro, a Bíblia, lê aquilo ali e tira o entendimento dele daquilo, Sim. e aquilo ali é a verdade absoluta para a vida. Acabou ali, morreu, vai nascer e morrer daquele jeito. É isso aí. Por exemplo, essa hora que eu defendo, isso é muito interessante, porque a religião é boa. A religião é boa, A porque ele é religião bom. não é Quem ruim. estraga somos nós. Jesus é legal. É. É os amigos. O Os amiguinhos dele que é chato. o importante é a interpretação de que nós fazemos dos textos. Sim. E aí essa é limitada. Eu vou te dar um exemplo ó, interessante, para você entender que são camadas de interpretação. Como se fosse assim, você pegou uma cebola, aí você tirou a primeira camada daquele texto. Aí você vai tirando outras camadas, e vai vendo com mais profundidade. Vamos imaginar que aqui tivesse uma jabuticabeira. A gente olhou para jabuticabeira. Aí ela tá na época da primavera, tá florida. O que você veria? Jabuticabeira? Já tá Florida, já as tá- florzinhas Mas na branquinhas, manga, né? É, aquelas florzinhas blanquinhas, fica Branquinha. Que é lindo. pequenininha, né? Eu nunca vi jabuticabeira. Então de eu pego uns primavera. negócios, imagina, sei lá, Uma manga. uma manga, uma angueira, Ok. cheia daquelas florzinhas. É. O que você veria ali na árvore? O que eu veria naquela Que árvore é uma ali? leitura, sua primeira leitura dela. Primavera? Primavera, cheia de flores. Então, geralmente, Abelhinha. na primavera, ela estaria verde, começando a nascer as pontinhas pra querer nascer as manguinhas. As florzinhas. Isso. Isso. E aí, você veria?
Eu ia pras flores também. Para as flores também, né? É. Então, nesse primeiro momento, quando a gente olha, a gente vê a beleza. Então Sim. é lindo, né? Então você viu. Só que quando você pega um texto, você precisa olhar ele mais para dentro. Então o que que seria, por exemplo, eu olhei lá, ela tem raízes fortes, por isso que ela não cai. Ela, quando a gente pensando no divino que a gente está dando ali, ela está crescendo para o alto, então ela está buscando o sol, está buscando o ser maior que tem. Então ela busca o divino e vem. Quando ela gera as flores, ela naturalmente, sendo o que é, gera beleza. E aí o que acontece? Quando nasce o fruto, ela não dá o fruto para eu comer, ela quer ser a melhor mangueira. A gente já está na quinta interpretação. Além de ela fazer isso, esse fruto é pura generosidade, porque ela dá sem pedir nada em troca. E ela é tão generosa que é a natureza, que é a existência, que você pode cortar ela para fazer móvel, ela não vai fazer nada. Você pode utilizar a manga para fazer suco, para alimentar a família e tal. E tem muitas outras chaves de interpretação. Quando eu leio só a primeira, eu não entendi a profundidade do livro. E aí eu começo a utilizar dessas primeiras frases para fazer a manipulação das pessoas. E aí eu faço com que elas sigam as coisas que eu quero que elas sigam. Eu vou pra mangueira, vou pra mangueira pra perder. Então, no caso, eu li só a primeira parte e falei assim, não, ela só dá sombra só. Exato. Você só vê um Só vê a pedaço sombra. que a gente só consegue ver do nosso ponto de vista. O que as pessoas não fazem, que é entender todos. Então, por exemplo, se a gente tivesse nascido na Índia, pô, a gente não seria cristão. Se tivesse nascido no Japão, a gente não seria nem hindu nem cristão. Então, como que pode ser a única verdade? Absoluta Entende? e plena. Então, a gente tem que ter essa reflexão quando você parte dela. Você fala, tá, mas peraí, e a pessoa ali, e essa daqui, aquela lá? Porque o que acontece? Gera muita desarmonia isso na sociedade. E dá para perceber com clareza. Só que, por exemplo, vamos imaginar, se olhar, a floresta, a natureza ensina demais, gente. Vocês não têm noção. Você olha para uma Mata Atlântica. Olhou para a Mata Atlântica, viu lá? Aí você viu, todos os seres que existem lá são diferentes um do outro. Os grãos de areia, dedo de cada bichinho, folha de cada árvore. E não tem lógica. Mas é perfeita harmonia. Agora, a nossa sociedade, por que que ela é desarmônica? Não, você tem que ser assim. Eu tô dizendo, você tem que se comportar de tal jeito. Ó, você tem que ser assim. Ah, você tem que crescer, prestar, fazer vestibular, fazer Quer concurso. criar todo mundo igual. Aí você faz isso, gera o quê? Todo mundo com angústia e gera desarmonia, porque a pessoa não consegue Sim. ser o que quer. Você entende? A pessoa não consegue ser o que a sociedade impõe e acaba causando E todas aí? essas doenças. Um monte de conflito, um loucas monte da de vida. coisa. Mandar um abraço para quem tá acompanhando a gente aqui, ó. O Ciro Rocha, Everton Dias, Japa, o César, a Priscena. O César faz mais uma pergunta. Ele pergunta se a filosofia conduz à felicidade. Sim, Sim? Sim. Como? ó, vou dar o exemplo do meu estado, né? Se eu não sou feliz agora, eu não serei daqui um A segundo. frase. A frase, né? A gente usou essa frase, você usou essa frase no Eu acho começo, que eu não foi? usei, né? É Vamos lá. verdade. Vai lá. Então, nada externo a mim pode trazer felicidade. Porque a felicidade, a gente confunde ela com alegria e tristeza. Só que aqui, quando a gente entrou nesse mundo, quando a gente veio aqui para manifestação, nasceu, olha aí, nasceu chorando já, hein? Você Sem entrou roupa, aqui, sem dentes. exatamente. Você entrou aqui, você sabia que teria vida, morte, fome, alegria, tristeza, o bondoso, o injusto, o maldoso, o caridoso, o que não é caridoso, aquele que quer fazer guerra, o que não quer fazer guerra. Se a gente sabe que eles existem, por que que nós nos surpreendemos com as atitudes? Porque a gente cria expectativa. Exatamente. Então essa expectativa, quando você atira, né, você consegue viver melhor. Aí você atinge a felicidade, porque você vai estar feliz na alegria, feliz na tristeza, feliz na angústia. Entende? O segredo é diminuir a expectativa. Diminui a expectativa. Agora, olha que interessante. A felicidade, ela é uma lei. Aí você fala assim, mas como assim uma lei? É que nem a gravidade. Você pode ser feliz ou não, mas a felicidade vai continuar existindo. Aí você fala assim, mas como assim? Então vamos lá, ó. Tirando este, revela-se aquele que é a felicidade. Então você fala assim, mas como assim tirando este? Este aqui é aquele eu, que é birrento, que não quer fazer as coisas, que é egoísta e não sei o quê. Quando eu tiro ele, aparece a felicidade. Ah, mas assim fica fácil. Você entende? Por exemplo, não existe ninguém humilde. Só existe a humildade. Tirando-se este, revela-se aquele. E aí nessa busca, vamos pensar num peixe. Ó. A procura do peixe, ela cessa quando ele percebe a inutilidade de procurar o oceano.
A água não é mais úmida aqui do que lá. Você entende? Então eu sou feliz aonde eu estou, não esperando algo acontecer. Isso fala até um outro tema polêmico, que é morte. Então, eu acho que isso aí que você disse tira o ranzinza e deixa o feliz, é porque as pessoas elas tô tentando entender, tá? Claro, claro. As pessoas, elas têm que entender que existe os dois eus. Exato. Existe a Cícera ranzinza e a Cícera feliz. E eu não vou conseguir viver sem o ranzinza e sem o feliz. Eu preciso Você ter tem os que dois equilibrar. ali em total equilíbrio. Exato. Porque aí o que acontece? É que a gente não percebe isso. Porque tem gente que parece que quer... Pelo menos assim, eu sou ranzinza, tá, gente? Sim. Mas sou feliz. Só que tem dias que eu não vou estar feliz 100%. Não é todo dia que a gente tá feliz. Então a gente tem que saber... A gente tem que saber entender isso, né? Sim. Porque se você quiser ser feliz 100% todos os dias, acaba virando... É que a felicidade, ela não depende nunca vai do que estar acontece. satisfeito, Vai criar expectativa. Tipo assim, eu vou ter a expectativa de amanhã tá feliz, no sexta eu vou estar feliz, sábado eu Sim. tá feliz e não vai acontecer. Dá pra gente fazer uma analogia de felicidade. Conta aí, então. Uma vez eu tava... Duas analogias pra vocês, duas historinhas que é legais. Mandaram uma pergunta legal aqui, ó. Mandaram, bom. Vamos imaginar, né? Nesse dia aconteceu, tinha uma manga. Gostei do exemplo da manga. Ela tava no cimento. Pode ser verde? Vamos fazer uma analogia na manga e a gente, ó. Tá. Manga e a gente, ela tá no cimento. Quando eu olhei pra essa manga, eu falei, cara, essa manga tá triste. Por que que ela tá triste? Porque ela tá no cimento. Ela A não manga consegue tem crescer. Tem. Não, nesse sentido, fazendo analogia com a gente, né? Então ela Mas tá dizem- triste. Deixa eu te cortar rapidinho, porque hoje eu tô Carlos cortando. Mas tem até um estudo. Pega um copo d'água, trata aquele copo d'água com carinho, amor, falando palavras positivas, e pega outro copo d'água, da mesma fonte, e trata ele só com palavrões O e gosto trata vai ficar mal. diferente. Fica diferente. A vida, fica tudo diferente. na vida, no universo tem vida. Tudo tem vida. Até porque Se a, manga gente é feito da mesma coisa, se a né? manga cresceu, Bora Feito pra da manga, mesma então. coisa. se ela nasceu, cresceu, ela tem vida. Ela tem vida. Aí vamos supor que você pegou ela, vamos fazer uma analogia com a gente, né? Você pôs ela na terra. Quando você põe ela na terra, ela vai querer o quê? Se cobrir. Então ela deseja mais terra. Ela tem terra. Ela quer energia, ela precisa comer, como a gente, precisa comer, crescer, se desenvolver. Ela vai desejar água. Quando ela deseja água, ela começa a crescer e tal, vai crescendo, vai vir uma árvore cheia de folhas. Ela já é feliz? Aí você pensa, pô, será que é? Quase. Por que ainda não? Porque ela ainda não gerou os próprios frutos. Quando ela gera os próprios frutos, ela se sente plena, porque ela está completa. Aí ela sente plenitude. Ela gosta tanto que ela repete isso todo ano e cada vez com mangas melhores. A não ser que ela fique triste porque a terra tá ruim e ela parou de para de, chover. ela para de Aí ela gerar entra frutos. no ciclo que ela vai deixar de existir. Viu? Só que olha que interessante. Só que para nós humanos, aí você vai falar assim, mas e para nós? Aí vamos supor, você foi lá, conquistou carro, você teve casa, daí você cresceu, você teve filhos e não sei o que, não sei o que lá. Mas por que as pessoas continuam com angústia? Eu tenho carro, tenho casa, tenho dinheiro, você vai ter rico aí que se mata. Tem gente que faz um monte de coisa. O que falta? A gente não percebeu que nós precisamos gerar frutos humanos. Aí é que tá o grande sacada. O que seriam frutos humanos? Vamos pegar aqui, dei um buquê de rosas lindo para vocês aqui, cheio de flores, bonitão, arrumado, né? Aí você olha, você sente o quê? Amor. Sim. Você sente harmonia, beleza. Aí você fala, nossa, grato por isso. Agora se eu chegar aqui e jogo uma folha toda despedaçada, você fala, nossa, cara, por que você fez isso? Você tá bravo com alguma coisa? Você olha um pôr do sol, nascer do sol, noite estrelada. Não tem lógica, mas é perfeita harmonia, beleza, cada coisa ali fluindo. Aí você sente o quê? Plenitude. Você tá ali, você parece que você faz parte daquele céu. Agora, quando você olha para um lixão, um descaso, você fala, gente, olha aí, pô, por que estão fazendo isso? Por que não cuidam da natureza e tudo mais? Então, os nossos frutos, eles vêm dessas coisas. Quando você gerar o que é você, que é bondade, justiça, fraternidade, você será feliz. Antes disso, você sempre vai ficar com a consciência te dizendo, pô, mas isso aí não é tão certo, que é aquela voz interna. Você faz uma coisa, pô, mas isso aí não é legal de você fazer com a pessoa. Você entende? Ela tá lá, é que a gente não a ouve. Ó, Vai lá. tem uma pergunta aqui da... Cadê, gente? Priscila. Da Pri. Por que o medo existe? E tem uma outra pergunta que já vou encaixar, que você já responde junto. O Nego do Rap Oficial tá perguntando aqui. Qual o maior filósofo na concepção dele? Qual que você se inspirou? Ó, hoje tem dois que eu me inspiro muito, que é Platão. Na verdade tem vários, né? Mas Platão,
e Hermes Trismegistus. Mas tem Cristo também. Então, vamos Cristo, colocar Cristo, Platão, Jesus? Cristo, é. Então, Cristo, Hermes e Platão. Mas aí você vai vindo aqui, tem Aristóteles, daí vai ter Sirihan, aí tem, cara, tem um monte de gente muito boa, assim, que refletiu essa convivência humana. Kant aqui agora, né? Mas e agora a pergunta da Pri, por que o medo existe? Porque o medo existe. Você falou que você não tem medo de nada na pergunta que a gente fez no começo. Hoje eu compreendo as coisas, então eu aceito elas do jeito que são, assim. Então, se eu tenho que fazer algo, eu simplesmente vou e faço, que é agir espontaneamente, né? Então, por exemplo, que a gente até falou disso antes, né? Mas o que é natural não requer treino. A gente não treina para dormir, não treina para comer. Então, quanto mais espontâneo você for, mais viverá. Então, nesse sentido, todo lugar que você entrar, se você for generoso, se você for bondoso, se você for amigo e tiver o seu sistema de crenças não te limitando, você pode ser espontâneo em qualquer lugar. Agora, se você entra e tem um pouquinho de maldade, você tem não sei o quê, você não vai conseguir ser espontâneo. Então, você não consegue viver, mas você tem medo de agir, você tem medo de falar. Mas existem duas forças no universo. Duas. Amor incondicional e medo, que é uma coisa específica do nosso ego físico. Entende? Por quê? Ele precisa comer, então ele tem medo de morrer, ele tem medo de não procriar, ele tem medo de não existir mais. Por isso, quando você sente uma situação que você acha que você vai morrer, o seu organismo se contrai e tal. Medo. Chama luta ou fuga. Ele existe para que nós sobrevivamos. Se você não tivesse Sem medo, medo, você não correria da onça. Você não viria um tubarão e sairia da água. É, e na verdade, assim, Você entende? o medo ele te prepara também, Ele né? te prepara para a vida. Então é bom ter medo. Não é ruim ter medo. E- O que você não pode é deixar ele te parar. Então na, vai bi- com medo mesmo. na biologia, Entende? na biologia do nosso corpo, a gente tem um sistema luta ou fuga. Sim. Então, que é o caso de quando você vai ter um assalto, alguma coisa do tipo, ou você luta, que é aquela adrenalina maluca, ou você foge, Ou você que você foge. trava. É Então, biológico, já tá na exato. gente, não tem como. Tiago, eu queria te perguntar sobre solidão e solitude. Solidão e solitude. Qual que é a diferença, primeiro, porque, por favor, Solidão é você se isolar do mundo, né? e solitude? E solitude é você, dentro dessa solidão, você não sentir falta de nada, que é a felicidade. Onde você conversa com você mesmo, você aproveita o seu canto, você lê um livro, você tá sozinho ali, mas não quer dizer que você não quer conversar com as pessoas, não quer dizer que você vai se isolar. A solitude seria curtir um momento só. Sim, porque a gente precisa dele. Na verdade, no final das contas, a gente tá sempre sozinho. Por quê? Porque as percepções que nós temos da realidade, nós achamos que por exemplo, assim, a gente não consegue ver o mundo real. Isso é até um pouco bem complexo, assim, não sei se a galera em casa assim, mas eu não consigo saber o que tem nessa sala. Eu só vejo aqui o que a luz reflete nos meus olhos, mas eu não sei se é realmente preto, se é realmente isso que está aqui. É o que nossa percepção consegue ver, que nossos sentidos, que são super limitados, conseguem sentir. Você entende? Então não necessariamente a gente vê o real. Então se você consegue em casa ter esse momento de plenitude, onde você gera os seus frutos, onde você tá ali, uma xícara de chá, ela passa a ser sagrada. Então você não tá sozinho, você tá com a xícara de chá, você tá com seus pensamentos, você tá ali bem tranquilo. Agora, quando eu saio da rua, eu começo a me fechar para quem vem, eu não consigo falar com as pessoas e tal, eu estou me isolando. É completamente diferente de estar sozinho. Você entende? Que aí entra esse daí da solidão. E a solitude você aproveita, você lê um bom livro, você toma um vinho, você tá ali. Não quer dizer que você vai ficar ali para sempre, mas esse momento também tem que ser importante. Ele também tem que ser sagrado, porque as grandes ideias vêm daí. Né? Que é um momento que faz silêncio. Como você usa filosofia hoje? O que você faz? Fala Ó, um pouquinho disso para quem tá assistindo, para quem não conhece o Thiago Biasi, vai quer ser saber um um pouquinho do prazer. que ele faz hoje. Hoje eu trabalho com chocolate. Vocês podem falar a empresa, mas eu trabalho na Dengue Chocolate, né? Lá em Brasília. E aí, o que é a filosofia na prática para mim hoje? Fazer tudo de coração. Né? Tem duas mentes na gente, né? Que ela tá aqui, que é o cérebro, mas a gente tá de fato quem é a gente no coração. Então, quando eu vou atender um cliente, é coração. Eu vou fazer o melhor para ele, eu vou dar os melhores assuntos, que a gente brinca até café filosófico na loja, né? Então é o melhor pedaço, é aquilo que ajuda ele. Aí quando eu passo por uma pessoa, eu falo, e aí, tudo bem? Eu gosto muito de perguntar, né? Da pessoa, não, eu não tô legal, eu paro.
O que não é habitual. Hoje em dia as pessoas, oi, tudo bem? eu Todo paro. mundo que tu tá perguntando, não É. tá assim, Se tá a pessoa falar, não tô legal, eu paro. Pô, mas por que não? O que pode ser mais importante nesse momento do que uma pessoa que não tá bem? A gente pode achar que tem muita coisa para se fazer, mas nesse momento o cara vai falar, ele só queria contar a história. Aí ele chega para você, pô, não tô, porque daí tá minha esposa, não sei o que, blá, blá, blá. Terminei. Pô, ainda bem que você me ouviu. Acabou. São simples, então você Eu só agiu queria de falar coração. só. Aí você tá lá, uma pessoa chega aqui, você tá lá na fila do caixa do supermercado. Tem um cara atrasado, ele tá vendo, você tá vendo que ele tá. Aí você olha pra ele, você fala, o cara vem, por favor, passa aqui, coração. Você entende? No trânsito, alguém te fechou. A gente acha que ele tem certeza que ele me viu e me fechou. Se ele tivesse visto, ele não ia correr o risco dele mesmo se machucar e bater o carro. Então, coração de novo. Freia, se eu vi, haja de coração. Se você não viu, poderia causar um acidente. No Então, caso, coração muita em tudo. empatia. Tem Muita. empatia. ao próximo. Compaixão, para ser mais profundo que empatia. Porque empatia é você se colocar no lugar do outro. A compaixão faz você, além de se estar no lugar do outro, você compreender o que o outro fez. Que é o que falta na sociedade hoje em dia. Exato. Que é o que falta muito na sociedade, né? A gente É. vê muita gente que se matou e tentou pedir ajuda de certa forma e foi negada a ajuda e é o que Foi. acontece. Aí depois que a pessoa morrer também não vai adiantar também. A pessoa fala assim, ah, mas se tivesse pedido, Se tivesse pedido, se eu tivesse ajudaria. falado... Ó, o Jassa apareceu. Já tá. Jassa, manda o nosso abraço pro filósofo Daniel, viu, Jassa? Ai, já sou legal. Você acha que a filosofia e a psicologia se cruzam? Sim. Como? Sim, por exemplo, Freud, filósofo. Freud sempre explica tudo, gente. Filósofo. Aí você fala assim, então, mas ele criou uma série de coisas para filosofia, mas Albert Einstein também, filósofo. Aí tá na ciência. Quem busca sabedoria, Pitágoras já dizia, né? Perguntava, o que você é, Pitágoras? Olha, então a gente tá falando de números. Ele falou, eu sou um filósofo, que eu sou um buscador da sabedoria. E aí ele criou a palavra filosofia. É que hoje a filosofia ela se tornou uma matéria acadêmica. Então todo mundo acha que a filosofia ela está na faculdade, você tem que estudar, você tem que ver vários livros. Mas a filosofia é você conseguir viver a vida na prática. Você conseguir ser mais bondoso, ser mais fraterno, atuar com clareza, vendo a verdade das coisas, que é o que acontece com a gente, que você falou dos filhos lá atrás. A gente não consegue dizer a verdade mais para as pessoas. Você tem que sempre criar uma artimanha para que aquilo seja vantajoso para você, e aí vai aquilo, talvez, mas o que ela vai pensar de mim se eu disser? E aí, ao invés de Tem dizer que a ir o verdade, porque a verdade agora é uma coisa que ofende. Não. Ela deveria ser a coisa mais natural. Ah, você quer Sim. vir comigo? Não, não gostaria, porque, cara, eu tenho que fazer tal coisa e tal. Ah, mas olha, você sabe, eu vou ver direitinho, porque quando eu chegar em casa, talvez. Você entende? Entendo. Talvez a mentira, né? Aí você se perde. Aí nisso se perde, vai tendo esse monte de confusão, né? Tiago, você falou da parte acadêmica. Sim. Tem muitas pessoas que fazem a faculdade de filosofia e não são filósofos. Sim. Sim. Porque, assim, às vezes a gente conhece alguém e fala assim, você faz faculdade de quê? Isso é Filosofia. filósofo, assim, a gente até tem um receio, assim, de dizer que eu falo que eu sou filósofo, né? Eu sou um buscador da verdade, assim. Vou dar um exemplo para vocês, assim. Isso aconteceu recentemente, não é uma coisa que sempre é um processo, né? A gente vai passando por processo e hoje eu entendo isso com mais clareza. Vamos imaginar que a gente tá na era tecnológica. Você saiu de casa e cadê o celular? Você fala, ué, não achou? Qual a sensação? Você foi pegar a chave do carro ou o cara que vocês têm filho, aí alguém que tá assistindo, cadê meu filho? Essa é a sensação. Essa é a sensação que eu tenho pela busca da verdade e da sabedoria. Porque se eu atingir qualquer um dos dois, tudo mais será dado por acréscimo. Onde eu chegar, eu vou conseguir tocar e vai ser ouro. Eu vou ajudar as pessoas, eu vou conseguir trazer bondade, vou conseguir trazer justiça. Antes disso, existe uma certa confusão que eu acho que eu estou fazendo bem, mas na verdade estou prejudicando. Falta de clareza. Né? Então a filosofia é essa busca para mim. E é diferente de quem fez uma matéria acadêmica. Vamos dizer, o cara tem pós-doutorado lá em filosofia e tal, mas ele chega em casa e bate na esposa, ele não aprendeu nada. Sim. Você entende? É muito relativo, né? Eu acredito assim, sabedoria, filosofia, são coisas que você não vai encontrar na faculdade. É na vida. É na vida. Você vai encontrar, você pode estar conversando com um empresário, a maior empresa aqui de Guarulhos. Eu vou encontrar mais sabedoria no morador de rua, contando uma história de vida. Então, assim, é o status, né? Hoje em dia é muito Sim. status. Então, eu acredito que tem muita gente sábia
que não sabe nem ler e escrever. Tem. Então acho que. Tem. Vou te Você dar um gosta- exemplo de uma pessoa sábia que não sabe ler e escrever. Uma vez eu fui numa festa, eu gosto Sei muito que de você falar festa seu avô. Meu avô bota a culpa. Minha avó mais ainda, assim, né? Minha tia, e aí vai. Eu tive uma sorte de ter uma criação, assim, bem interessante, né? Nesse sentido. Eu fui numa festa que chamava Sansara. Eu gosto de música eletrônica, festa trance e tal, vou de vez em quando. Agora não dá mais Não tanto, é sua né? cara, mas tudo bem. Mas eu gosto. Tenho muitos Uhum. amigos nessa DJs e tudo mais. Inclusive, um beijão pro Ciro aí. E aí, cheguei nessa festa, tinha uns pés de manga. Ó, de manga de novo, hein? E aí, ó. Essa Centenário. Eu vou passar no Centenário. mercado e comprar manga pra comer. Pensa em pé de manga de 100 anos. De 100 anos. Era enorme a fazenda, enorme. Um monte de manga caída no chão. Aí a gente olhei aquele monte de manga, eu fui trabalhar e também curti a festa. Aí tinha uma casinha pequenininha assim, no cantinho lá. Daí eu olhei a casinha, a janelinha de frente pra gente assim, daí eu fui conversar com o dono dessa fazenda. Aí eu cheguei lá, a gente conversando e tal. Daí eu falei, nossa, quanta manga, você vende essas mangas? Aí ele falou, cara, eu venho aqui, coleto um pouquinho delas, deixo um pouquinho no mercadinho, um pouquinho numa quitandinha que tem ali, aí eu uso esse dinheiro para pagar ali uma continha de luz, uma de água, comprar um negocinho, uma gasolina pro carro. Aham. Aí olhando pro chão dele, falou assim, tá, você tá vendo esse monte de manga do chão, você tá pensando assim, meu, por que que eu não contrato alguém para pegar essas mangas, para fazer suco, para ganhar muito dinheiro e tal? Eu falei, ele falou, meu irmão, ele trabalha com soja, com milho, com um monte de coisa. Então ele é milionário, ele tem uma fazenda enorme. Deixa eu te contar uma coisa. Tá vendo aquela casinha ali? Tá vendo ali do lado? Tem uns pezinhos de café. Eu coleto meu café, ponho pra secar. Ali do outro lado tem pé de fumo. Eu mesmo pego meu fumo, seco, daí eu pego as espigas de milho, faço ali meu cigarrinho de palha. Todo dia, umas 5, 6 horas da manhã, eu sento, fico olhando as árvores e tal. E essas mangas que estão ali, vem a siriema, eu ouço o canto da siriema, vem arara azul, vem papagaio, vem anta, vem uma série de bichos. Então, eu não tô aqui para explorar a natureza. Eu faço parte dela. Entende? Que visão, né? E aí você fala, isso é sabedoria. Entende? A gente acha que as coisas têm que acontecer de tal coisa, de tal forma que eu gostaria, mas isso é sabedoria. Aí criou os filhos ali, os filhos não quiseram ficar, ele não tem raiva dos filhos por isso. Um foi fazer faculdade, outro foi para outros países e tal. Cada um livre para ser. Mas você imagina o que que não é 2 horas de bate-papo com um cara como esse? Já passou uma hora, já? Não é? Já foi? Não, tô falando, Nossa. mas você não entendeu. Imagina você conversar 1, 2 horas com esse cara aí. Não, eu fiquei, pô, Eu falo- impressionado. Ele sabia muito. Entende? Mas aí, pergunta se ele tinha estudo. Tinha. Mas estudar o quê? Sendo que tá ali. A vida, né? Eu acho isso bem interessante. Eu adoro conversar, né? Parece, né? Pouquinho, né? Não, Não, quase nada. imagina. Aí você conhece meu marido gosta pouco, né? Também, um pouquinho. Outra pessoa gosta pouco. E aí, meu marido tem o vô, que é o vô dele, né? E eu chamo de vô também, porque não tem problema, agora é meu vô também. Sim. E às vezes, o vô, ele tem a casa do vô é simples, tudo em Bela Vista. Ele tem um banquinho, e a gente gosta, às vezes, de final de semana, ir lá, a gente vai lá, senta no banquinho, porque dá pra ver o pôr do sol, porque o Bela Vista é um morro aqui em Guarulhos, né? E a gente fica conversando com o vô. Olha isso. Tipo assim, saber, eu prefiro 1000 vezes estar conversando com o vô do que com alguém da minha idade ou alguém assim de outro. Porque assim, a história, a sabedoria, igual você. O que você tem aqui contando pra gente, daqui 20 anos, você vai ter mais sabedoria. Eu espero. É que a gente fala assim, eu quero desaprender mais, né? Aprender no final sempre. a gente vai desaprendendo. Sim. Você vai lendo mais, vai desaprendendo essas É. crenças, essas coisas, né? Um dia, eu tava conversando esses dias e a gente tava falando de gente que sabe muito, que aprende muito, que tem carga, que tem uma baita de uma carga de vivência, né? Mas eu achei engraçado que é o seguinte, você nunca para de aprender. Não tem como. Por mais que você já tenha feito de tudo, aprendido, passado por diversas situações na sua vida, você nunca para de Não tem aprender, como. né? Não tem como. E é muito interessante isso, porque, por exemplo, a gente tem que fazer as coisas várias vezes, repetir, 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 porque a gente não aprende na primeira experiência. Você tem que fazer coisas virar Então hábitos, você tem né? que fazer. Às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo no mercado de trabalho. Você está lá no mercado de trabalho, você foi trabalhar, o seu chefe era um chefe ruim. Você não gostava, porque você olhava para ele, ele só te atrapalhava, não te promovia e tal. Aí você fala, vou sair da empresa. Quando você sai, entra na outra. O que que tem lá de novo? O Outro chefe ruim. Por quê? Porque você tem que aprender a lidar com isso. A vida tá te mostrando que é assim. Entende? A gente não vê a vida assim. A gente acha que as coisas têm que acontecer bonitinho, do jeito que eu quero, devidamente encaixada. Mas, gente, passado Passou. não dá para mudar.
Não O dá. futuro é só uma esperança. E o presente, ele é incerto. Então, quando que eu aprendo? Por exemplo, é só eu não deixar o meu sistema de crenças limitar a minha atitude. Então, por exemplo, quando eu fizer assim, esse copo aqui com água, esse copo com água não é o copo com água que eu já tomei. É esse copo com água. Então eu vou sentir o gosto da água que está aqui, nesse momento que estamos aqui. Porque senão, o meu sistema de crença vai dizer, é água como qualquer água. Aí você toma, e você não viu o momento. Eu dei o exemplo mais cedo da laranja, né? Você coloca uma laranja verde, geralmente ela é amarelinha é mais docinha, mas você pôs uma verde aqui. Seu sistema de crença, automaticamente ele diz assim, com falta de inteligência das informações em volta, ele olha para a laranja e você fala assim, essa laranja é azeda. Só que você não sabe se é. Se você abriu uma laranja lima e você entende? Entra naquela história lá do cara que acha que sabe tudo com a opinião dele, né? Exato. O que a gente está conversando aqui, por exemplo, existem outras diversas teorias que a gente tem que respeitá-las. Não é todo mundo que vai acreditar. Esse é o meu ponto de vista, que aí acaba sendo o meu centro do universo. Sim. Então, se eu estou aqui, ó, meu centro do universo, para todo lado que eu olho, eu sou o centro do universo. Você, para todo lado que você olha, você é o centro do universo. E você é o seu. Quando nós conversamos aqui, eu me aproximo um pouco mais da verdade, porque eu estou sabendo um pouquinho do seu ponto de vista, um pouquinho do dela, um pouquinho do dele. Aí eu junto, aí você aprende mais. Por isso que a gente sempre vai aprender. Então, quando eu vejo uma árvore que é grande, eu sei que é uma árvore pequena. Quando eu vejo um dia que tem sol, outro dia que é nublado, outro dia... Infinitos. Pula na água, é água gelada, a água é quente. É sempre aprendendo. Não tem como parar de aprender, a não ser que a gente não estiver aqui. Eu acho que até depois daqui a gente deve continuar aprendendo. Deve Tem continuar. crença que diz que ainda fica estudando lá, né? Exatamente, exatamente. Haja estudo. Da minha religião a gente volta ainda depois para poder Olha trabalhar. Aí, ó, a loucura. Tiago, a nossa voz da consciência, Tiago, ali tá falando que acabou o nosso tempo. Poxa, passou uma hora que eu nem vi uma hora, cara. Voou, né? O tempo aqui passa muito rápido. Passa rápido, é que a máquina é um. Queria saber se você tempo. tinha alguma mensagem pra deixar o pessoal que tá assistindo. Faz uma bem bonita pra fazer um corte depois, por favor. Eu nem me preparei para isso, mas vale a pena a gente prestar atenção, assim, né? Que buscar viver a vida de maneira espontânea. A gente já falou isso um pouquinho agora, que o que é natural não requer treino, né? Nós humanos, por algum motivo de perturbação consciencial, de entrando nessa manifestação aqui, nós esquecemos que dentro da fruta existe a semente, que apenas sentando, sem intenção, sem desejo de prejudicar a terra que está ali, ou o mundo, ou nada que está ao seu redor, ela gera a própria fruta, apenas sentando, espontânea. Então, que nós possamos ser espontâneos no dia a dia, com bondade, com generosidade, com justiça, com amor ao próximo, mas isso de coração. Não só para parecer que é bonito, não só para parecer que é legal. Quando você entrar numa fila do ônibus, quando você estiver num carro, quando você estiver realmente olhar o outro e falar assim, ó, você faz parte de mim. Eu acho que a partir disso, todos os pais serão meus pais, todos os filhos serão meus filhos, todos os irmãos serão os meus irmãos, e a gente vai atingir um campo de fraternidade, onde um ajuda o outro, onde existe bondade, onde existe caridade, onde existe amor, onde existe a justiça, que aí a justiça vai ser um pouco diferente, ela não vai ser essa justiça que a gente conhece hoje, que a justiça nossa hoje é punição, é até uma palavra diferente. Uhum. Então, para ser justo tem que puni-lo. Então, essas são duas palavras diferentes. O que é a justiça do copo? É ele servir como copo. O que é a justiça da pedra? É ser rígida como pedra. Da planta, o que é a justiça da planta? É fazer fotossíntese, o melhor dela. Justiça dos animais, sobrevivência e procriação da espécie. E nós humanos? Valores, bondade, justiça, sabedoria e amor, que isso é próprio do ser humano. Então, essa mensagem que eu posso dar para vocês, gerem os próprios frutos de bondade, onde estiver. Não é só quando eu estiver na praia eu farei. Não é quando eu estiver no trabalho que eu não gosto, eu não farei. Você entende? Eu não gosto desse, é aí que precisa do seu fruto. Ah, eu fui xingado, é aí que precisa do fruto. Porque com os amigos, com aqueles que gostam de mim, é fácil. Eu quero ver com aquele que não gosta de você. Sim. Né? Eu acho que essa é a minha mensagem para as pessoas, para conseguir ser mais bondoso no mundo.
É isso aí. É isso aí, bora de corte. Esse é Né? o corte, hein? Esse é o corte. Esse é o corte. Já que hoje a gente ia falar de filosofia, eu trouxe um livro que eu gostei muito. Tiagão aqui, ó, corta pra eu. Faz mexendo dele que esse cara é bom, hein? É. Pô, Eu grande gostei Mário. muito de ler esse livro. Ele vai falar de oportunidades, competências, tempos de vida. Um pouco mais ou menos do que a gente falou aqui, que é do Mário Sérgio Cortella, o professor um dos filósofos do momento, né? Sim. Muito, muito conhecido no momento. Super indico para vocês aí. Achei que até a gente ia poder falar um pouco mais sobre ele, mas o tempo aqui é escasso. Esse Boa. tema, né, quando a gente fala da gente, ele vai longe. Vai. É um tema gostoso e também quando o convidado tem Pô, conteúdo, assim, pra gratidão, falar, é um assim, a gente prazer. vai que vai. Mas a gente, não, marcar uma próxima vez. Você mora em Por Brasília, favor. né? Eu moro em A gente Brasília tá muito agora. internacional, né? Tá. As pessoas estão vindo de Brasília, tá vindo de Santos, tá vindo de Sim. vários lugares, Tá né? A gente tá Vai ser demais. sempre um prazer, pô. Tiago, se eu quiser ver seu trabalho, que eu vi que você lá no seu Instagram, você posta bastante coisa, bastante Sim. vídeos, como que eu te acho nas redes sociais? Ó, no meu Instagram, ele é Thiago Biasi. Eu tenho no Facebook também. Tem Thiago Biasi, mas eu criei alguns vídeos que eu tô colocando lá, chama Gerando os Próprios Frutos, né? E tem também no YouTube, que é um O canal. que tem lá? Vamos até. Tiagão, segura aí. Fala um pouquinho do seu trabalho lá na internet. Ó, lá eu ensino pessoas comuns a serem mais felizes e prósperas, né? E ali conseguir atuar na sua área de formação, na área que ama. E aí eu brinco, que é uma brincadeira que eu faço, que é apenas em 3 meses. Porque se você entender essa sacada, se você conseguir manipular isso, não demora, porque a gente está falando do presente. Certo. Né? Então eu gravo esses vídeos. Então lá eu falo um pouco de quântica, eu falo sobre filósofos, né? Vou falar sobre filósofos do passado, filósofos mais novos, vou falar um pouco sobre espiritualidade. Então a gente vai falar um pouco ali sobre comparar as religiões para ver ali o que todas elas têm no seu cerne em comum, né? Que aí é aquela história do amar ao próximo como a ti mesmo. E a gente confunde essa frase, porque a gente coloca outro humano como a si mesmo. Então você fala assim, ó, amar outro humano. Se esse mestre fosse tão assim, ele seria específico. Eu diria, amar outro humano como a si mesmo. Como ele disse ao próximo, é que nem a gente aqui agora. É o microfone, são vocês, é a xícara, é minha pele, é o oxigênio, é a camiseta. Entende? Então eu falo sobre essas coisas. Um jeito de você conseguir controlar um pouquinho mais a mente. E aí tirar um pouquinho da angústia, um pouquinho dessa parte depressiva, dar valor à vida mesmo, né? Já Ixi, que a gente vamos tá assistir, na já. geração onde a depressão é a doença do século. Né? Cara, a doença do século. Burnout agora. Cara, tem um monte de coisa Tá tendo surgindo, muita. né? Um monte de coisa aparecendo. Por que você acha que é difícil de identificar depressão? Porque ela não sangra? É, exatamente. Ela é da mente, né? Tenta ver a mente. É muito difícil. Tenta Você pegar os consegue ver pensamentos. quando dá uma bolinha aqui. Você fala, o que é essa bolinha aqui? Mas agora pega a mente. A mente engana a gente. A gente acha que a gente está controlando ela, mas não tá. Do nada dá um. Dá um piripaque. Pareceu uma barata aqui. Tem gente que vai olhar para a barata e vai falar assim, olha o seu sistema de crenças da mesa dizendo, monstro. Não é monstro, é uma barata, só que você não controla a mente, então ela decide o que você vai ver. Aí você sai correndo, fica apavorado. Isso para várias coisas na vida. Então você começa a ter pânico de sair de casa, ter pânico, você entende? É a Porque mente. cada um sente a dor de um jeito diferente. Só que isso, assim, a gente quando fala dessas dores, quando ela tá física, quando você não tá conseguindo, é legal procurar um profissional mesmo. Tem que procurar alguém Legal. que É, vai... chega uma hora que ela grita. Exatamente, físico. se ela tá física, se você tá ali, tá uma situação que você tá pensando em se matar, sei lá, não sei o que tá acontecendo, só que, cara, vai procurar um profissional. Não é vergonha você conversar com alguém e conseguir melhorar, você tá buscando uma melhora. Às vezes a Vergonha gente de deixa desistir. isso, né? Deixa de fazer essas coisas. Pô, Sim. vai conversar com alguém, um amigo, às vezes se amigo não tem essa informação, procura um profissional, né? Isso é importante, porque a gente diminui muito desses riscos, né? Eu acho que o problema também é a pessoa achar que ela consegue se autoajudar sozinha. E não, gente, vocês não vão conseguir se ajudar. difícil. É difícil. difícil. A mente engana todo, se engana você, engana todo mundo. Ela vai enganar você achando que vai te você ajudar. vai conseguir. É o jeito de sabotar. É. Exatamente. É isso aí. Mandar um beijo, Thiago. Tem alguém pra É o mandar momento um Xuxa. beijo? Manda os abraços pro beijo. Vou mandar um beijo aí pra todo mundo de Brasília, o pessoal da loja lá, ó. Beijo no coração. Meus amigos aqui de São Paulo, minha tia, que eu acho que deve estar assistindo, minha avó, Cirão, que tá aí, que eu vi, né? Mandou mensagem. Beijo no Ciro coração Rocha. de todos vocês. Namastê. Como eu sempre digo, não há lugar melhor do que estar aqui falando com vocês, porque o resto é tudo fantasia. Namastê.
Ai, amei. Ó, pede lá pra eles mandar chocolate pra nós, tá? Eu vou mandar, Vai mandar chocolate. A próxima vez que você voltar, a gente fazer a parte 2. Vamos fazer. Vamos fazer a parte 2 se estiver aqui em São Paulo. Vou mandar meus beijos pra você mandar por último. Beijo pro Mozão, beijo pro Mozinho. Mozão é meu filósofo em casa, tá? Que Meu legal. filósofo. E, gente, semana que vem tem um programa maravilhoso também. A nossa convidada, a mulher. Aí eu que lembrando que é o convidado. Programa que vem é sobre a ONG, não é? Vamos falar sobre um pouquinho aí sobre autismo, sobre crianças autistas, sobre ONG, mulheres à frente, né? Sempre é bom. E é isso. Beijão pro Mozão, pro Mozinho, pra minhas crianças, né? Que não estão assistindo, mas vou dar um beijo pra eles. E você, Um dia eles vão ver. Não, eu vou agradecer o pessoal que tem beijo pra você acompanhado a também. gente. Beijo, Carlos. Obrigado, um beijo pra você também. Pro pessoal que acompanhou aí, que eu não cheguei a citar, como ele falou, o Ciro, Maiara, Japa, Everson Dias, César, todos vocês que acompanharam a gente, você que tá assistindo aí, que não participou, não inscreveu aqui. Fale da gente, entra lá, curte nosso. Como é que chama quando é no YouTube? Galera, se inscreve no Se inscreva aí. Se inscrevam no canal do YouTube. Vai lá, não vai doer, é rapidinho, ajuda nós aí, ó. Gratidão aqui, ó. Amar o próximo, hein? Aqui, amando o próximo. Vai lá no Instagram também, pode ser Gru. E também segue a gente lá e ama o próximo, tá? Agora, se você não amar o próximo, manda esse vídeo se você achou ruim também. Pra quem você não gosta também, manda. Fala da gente, falem bem, falem mal, falem de nós. Aguardo vocês no próximo Pode Ser Gru. Beijos!